Olá, professor cursista, tudo bem? Então, voltamos agora com a discussão, depois que a gente falou sobre laudo, sobre Fundeb, sobre avaliação educacional especializada e sobre o serviço do AE, para trazer hoje os laudos que estão mais em evidência, porque tem tido uma amplitude de laudo que demanda uma ampliação do serviço. Então, nas escolas a gente tem falado, nossa, como cresceu, né, o número de crianças. Vamos lá com as características e vamos conversar sobre isso. Então, para fazer essa discussão, eu peguei as orientações de aplicação de lei e aí eu fui para a questão do mercado de trabalho, que é o que eu acho que ajuda a gente nessa divisão que está mais sistematizada. No campo da educação, quando teve a revisão da política, a nova política, que foi cancelada porque estava impulsionando aí uma escolha pelas instituições especializadas da família e estava dando essa abertura, saiu um documento orientativo que tinha essa definição detalhada de cada deficiência. Esse material saiu, também foi suprimido. E aí eu não sei destacar para vocês agora um outro material do campo educacional que esteja com a lei sistematizada com a caracterização das deficiências. Então, a LBI vai trazer para a gente, né, quais são as pessoas caracterizadas com deficiência, mas quando entra na questão da deficiência mental ou psicossocial, é o lugar que a gente tem tido mais desafio para tentar fazer essa definição. Então, principalmente pela questão da deficiência mental, né, desse termo, que muitas pessoas hoje confundem, achando que a LBI está tratando como deficiência mental a discussão da deficiência intelectual e que esse termo foi alterado. Então, vamos lá, vamos tentar conversar aqui e tentar fazer essas definições. A deficiência mental psicossocial nessa leitura de lei, que é a Lei 12.764, entra a caracterização do transtorno do espectro autista. E aí tem a definição, né, que tá, deficiência persistente clinicamente significativa da comunicação e da interação social manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada na interação social, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento, padrões repetitivos e restritivos de comportamento, interesses e atividades manifestadas por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns, excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamentos ritualizados, interesses restritivos e fixos. Então, bora. Antes da Convenção da ONU de 2099, esses estudantes não entravam numa concepção de deficiência que não culminavam a entrada na cota e também nos serviços da educação especial dentro dessas perspectivas. Da educação entrava pelo público-alvo da educação especial, quando ele entrou como público-alvo, mas ele não entrava na concepção de deficiência, principalmente porque se tinha a marca da síndrome de Asperger e tinha a caracterização de que as pessoas com TEA, mas que traziam a deficiência intelectual também, né, enquanto questão que a gente pode falar de multiplicidade ou de um diagnóstico específico, entrariam na questão da deficiência intelectual. Então, não precisaria ter uma cota específica para esse público. E aí a gente entra na discussão de novo da avaliação biopsicossocial, porque no campo das cotas, se uma pessoa com TEA, com autismo, mas que tem um índice intelectual alto e que não precisa de suporte a ponto de ter uma identificação de necessidade de serviços, for competir com uma pessoa cega ou com uma pessoa com deficiência múltipla,
a chance dessa pessoa entrar pelas cotas é muito maior do que uma outra pessoa, pela questão das barreiras sociais que a outra pessoa vive. Volto de novo, com o aumento do número de laudos, inclusive sendo vivenciados por pessoas adultas que já ocupam o mercado de trabalho, que já ocupam espaços que podem ter sido conquistados com muito sofrimento, mas que já ocupam esses espaços, a gente não tem um aumento de porcentagem de cota. E nessa perspectiva, a gente tem percebido que muitos estudantes e muitas pessoas com deficiência não têm conseguido ingresso tanto nas escolas, nas universidades, nos institutos federais, na questão da profissionalização por cota, como também não tem conseguido ingresso no mercado de trabalho. Ah, então, Carla, os diagnósticos estão errados? Carla, então, o que você está dizendo? Que essas pessoas não tinham direito? Não, eu estou contextualizando uma realidade social atual. Aqui acho que não dá tempo para a gente ter um aprofundamento de discussão teórica para até chegar nesse lugar, né? Eu hoje entendo, enquanto pesquisadora, que a gente precisa discutir sobre isso para que a gente não segregue pessoas dentro do contexto da garantia do direito aos serviços e do contexto de cota, né? É isso. Tá? Então, e a outra coisa também que é importante a gente falar é que hoje no Brasil tem muitos laudos que estão sendo feitos só com uma consulta médica e não com uma avaliação biopsicossocial, que a gente vai discutir isso um pouquinho lá pro final. A outra coisa, em relação à deficiência mental, que entra a questão da psicossocial. E aí vai falar sobre doenças mentais, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Vai dizer que elas podem trazer limitações, mas elas são curáveis, né, em muitos dos casos, e que elas não podem ser enquadradas com deficiência, pelo menos até que você tenha um instrumento de avaliação, ou até que você faça uma avaliação biopsicossocial e que mostre que essa pessoa vai ter comprometimento em barreiras ao longo da vida, e não em alguns momentos da vida que é diferente. Então, é uma discussão também muito forte, porque sabe que tem pessoas com questões de doenças mentais que hoje têm sido recorrentes e que têm precisado, inclusive, de plano educacional individualizado e têm precisado do serviço mais próximo, mas é mais uma discussão que a gente precisa fortalecer, né, em relação a isso. As síndromes epiléticas entram, né, são englobadas pelo CID-40. Os déficits cognitivos originados após os 18 anos também são englobados aí na questão da deficiência mental, porque ela não entraria na deficiência intelectual, porque tem-se entendimento que esse diagnóstico de deficiência mental, intelectual é feito antes dos 18 anos. E aí, para a gente fechar então essa discussão agora, mas não a discussão que vocês vão ter no contexto da carreira de vocês, a gente tem a deficiência múltipla, que é a associação de duas ou mais deficiências, que tem sido vivência na vida de muitas pessoas com deficiência. Então, para fechar a discussão, aqui eu acho que a gente não está falando da questão do laudo, e eu volto de novo para a discussão específica da pessoa com transtorno do espectro autista, que é quando a gente tem um movimento social maior, e isso é muito legal, inclusive o movimento das famílias pela garantia de direito. E a gente volta lá para a lei de 27 de dezembro de 2012, que vai instituir a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. E aí, então, para a gente fechar, volto de novo à garantia dos direitos e volto da importância de que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais.
Isso porque que é importante destacar isso. No movimento social, tem grupos de pessoas autistas que não se identificam enquanto pessoas com deficiência. Então, tem a questão do movimento social e da discussão teórica, e tem aqui o que a gente vai falar sobre legalidade. Na legalidade, essa pessoa é considerada pessoa com deficiência. E aí a gente destaca de novo a importância da avaliação biopsicossocial. E aí eu fiz aqui novamente, né, o print dessa parte da lei para vocês fazerem a releitura, tá? Na hora que o PowerPoint for lá para o Moodle. Acessem o PowerPoint, leiam os slides. Eu acho que é um material que faz sentido quando vocês virem a videoaula, ou deem pausa enquanto eu estou falando para vocês poderem fazer a leitura e me ouvir falar. Espero que essa aula também contribua com a discussão de vocês e com a formação de vocês enquanto professores de atendimento educacional especializado. Tenham aprendido durante o curso e agradeço a troca e a parceria. Volto de novo daqui a pouco nos outros módulos para a gente ter mais videoaula e a gente conversa também nos momentos síncronos com as dúvidas e com as inquietações de vocês em relação a esses temas e aos outros temas. Até breve. Obrigada.